E no continente americano, nós fomos a empresa selecionada e concorremos com mais de 800 empresas no mundo e fomos a ganhadora do Prêmio Internacional em 2014 de Sustentabilidade e de Responsabilidade Social. Esse foi o prêmio internacional mais importante que a gente recebeu. E, a nível de Brasil, nesse mesmo ano, nós fomos reconhecidos pela Presidência da República com o Prêmio de Direitos Humanos, exatamente por a gente conseguir incluir as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida nas atividades de turismo. Prezados, prezadas, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ícone Lean Consulting. E neste episódio eu tenho a honra de receber o senhor José Fernandes Franco, que é engenheiro agrônomo e diretor-geral da Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda. Importante ressaltar que a Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda, ela conquistou nos últimos anos inúmeros prêmios e certificações, tanto nacional como internacional. Senhor José Fernandes, muito obrigado por me receber aqui. É uma honra entrevistá-lo e passar para o nosso público um pouquinho da sua experiência, do seu lado empreendedor. Bom, para mim é uma grande honra estar podendo estar falando com o teu público, né? Eu, na verdade, como você disse, comecei a minha carreira profissional como engenheiro agrônomo. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar em multinacionais. E a primeira multinacional que eu trabalhei foi a União Carbide, na divisão agrícola dessa empresa, da qual eu comecei trabalhando na área de pesquisa agrícola, né? E depois passei a trabalhar também na parte de marketing. E dentro desse setor de marketing, eu trabalhei tanto a nível de Brasil como a nível internacional. Até porque o Brasil, ele sempre foi um centro de tecnologia para países que produzem culturas que nos Estados Unidos e na Europa não se produz, como é o caso do café, o caso da cana-de-açúcar e outras culturas que o Brasil detém a maior tecnologia em termos de culturas, né? E foi na União Carbide que eu tive a oportunidade de viajar por muitos países, né? E por 10 anos eu trabalhei nessa empresa. E logo na sequência, quando a União Carbide resolveu vender a sua unidade agrícola aqui no mundo, né? Eu fui para uma outra empresa, que é a Rhodia, do grupo Rhône Poulenc da França. E na Rhodia eu tive a possibilidade de estar trabalhando por mais 6 anos. E lá eu fui gerente de desenvolvimento de produtos e também gerente de marketing, não somente aqui do Brasil, mas de todo o Cone Sul. Então eu tive uma carreira de 16 anos em multinacionais. E foi quando eu tomei uma decisão bastante importante na minha vida, de mudar totalmente a minha carreira. Que eu tinha uma previsão, inclusive pela empresa, de estar indo trabalhar na França, mas eu optei para continuar aqui no Brasil. E eu tinha comprado uma propriedade na cidade de Socorro, cidade onde eu nasci, e eu tinha um sonho de voltar pro campo, voltar para a minha propriedade rural. E foi assim que eu me desliguei da multinacional e vim para Socorro nessa propriedade rural. José Fernandes, em que ano que o senhor resolveu sair da indústria, sair de uma multinacional e empreender no ramo hoteleiro?
Então, isso ocorreu em 1992. Nessa data, né, eu saí no meio do ano de 92 da Ródia, né, e vim para Socorro na minha propriedade rural. E aí foi o primeiro desafio que eu encontrei na minha vida, porque na verdade foi uma mudança bastante radical e eu tinha que, na verdade, com uma propriedade rural, gerar recursos até para sobreviver nessa cidade, né? Mas na multinacional, como eu viajava por muitos países, inclusive países da Europa, eu havia, na verdade, conhecido muitas propriedades rurais na Europa que começaram a não só produzir produtos agrícolas, mas agregar valor a eles e vender para o consumidor final, que era o turista. É o caso das plantações de uva, que muita gente começou a fazer vinhos na propriedade rural e começou a receber turistas. E ao receber turistas, ganharam a possibilidade de estar vendendo os seus produtos diretamente para o consumidor final. Ou seja, o produtor rural ele passou a ter ganhos muito mais significativos, porque ele não só produzia, mas comercializava os seus produtos. E com isso, ele aumentou muito a receita das suas propriedades, né? Ou da sua propriedade. Isso fez com que muitos agricultores que estavam migrando para as grandes cidades resolvessem ficar na propriedade rural, né? E que foi um programa, no final, desenvolvido pelos países da Europa, que possibilitou mostrar que você trabalhar na propriedade rural, você pode ter receitas e pode gerar empregos e pode ter uma rentabilidade muito maior. Então foi assim que eu procurei fazer quando eu voltei para a minha propriedade. Na minha propriedade eu tinha, por exemplo, plantações de café e resolvi processar esse café na própria propriedade e montei uma torrefação de café. Senhor José, além do... vocês iniciaram com café. Além do café, quais são os outros produtos que vocês hoje cultivam, que vocês produzem e entregam aos seus hóspedes? Então, a gente, na verdade, não só o café, né, a gente passou a processar dentro da propriedade rural, mas a gente tinha plantação de cana, a gente montou um alambique e começamos também a fazer licores. Nós tínhamos também uma pequena produção de peixe e montamos um pesca e pague, um pesqueiro aqui dentro do local, né? A gente tinha a produção de leite e montamos uma queijaria e uma pequena fábrica de doce de leite. E aí a gente adentrou num segmento do turismo, né, importante aqui no Brasil, que é o segmento do turismo rural. O turismo rural faz exatamente isso, faz com que o produtor rural produza seus produtos, agregue valor e venda para o consumidor final. E quem era esse consumidor final? O turista. Nós iniciamos dessa forma e os turistas começaram a nos visitar para comprar os nossos produtos. Na parte de pescaria, né, nós começamos a receber grande número de pescadores que não só vinham pescar, mas também iam na nossa loja para comprar os demais produtos da fazenda. E aí a gente percebeu que daria para montar, inclusive, um setor de hospedagem, onde as pessoas não só viriam para passar o dia, mas viriam também para fazer hospedagem no nosso local. E aí, o nosso número de produtos aqui dentro da propriedade rural aumentou bastante, porque a gente começou também a ter atividades recreativas, a gente começou a ter horta orgânica para oferecer para os visitantes, nós começamos a ter uma área toda de fruticultura que a gente começou a produzir e montamos restaurante, montamos a parte de hospedagem,
E assim a gente começou a desenvolver inúmeras atividades aqui dentro da nossa propriedade rural, né? E uma outra atividade que a gente conseguiu implementar aqui, porque, como vocês sabem, a grande maioria dos turistas vem em final de semana, e a gente precisava ter uma maior ocupação do espaço nos meios de semana. E a gente desenvolveu um produto inovador para a época, um produto chamado Vivendo a Natureza, voltado para as escolas. Ou seja, um turismo pedagógico. E nos meios de semana a gente começou a receber mais de 100 ônibus de escolas que vinham ver aqui na propriedade rural como se aplicava os conceitos teóricos que as crianças recebem dentro da sala de aula. E aqui a gente começou a falar da importância da água, importância da mata, começamos a falar de botânica, começamos a contar a história geográfica desse local, a história do próprio local, da própria cidade, que é aqui a cidade de Socorro, que teve origem com os bandeirantes que construíram capelas aqui no Rio do Peixe, que passa aqui na cidade, e no fim, Nossa Senhora do Socorro gerou o nome da cidade de Socorro, onde a gente vive hoje. Então, você veja que a gente passou a ter nessa propriedade um conjunto de atividades bastante interessante para os turistas e também para escolas, no caso aí. Seu José Fernandes, Socorro, ele faz parte do circuito das águas paulistas, certo? Exatamente. Nós, por estarmos numa região já turística, isso facilitou muito a vida nossa, porque a região do Circuito das Águas Paulista já tinha cidades já famosas no turismo, como Águas de Lindóia, Serra Negra, né? Mesmo Monte Alegre do Sul, Amparo, são cidades que já tinham uma certa divulgação no turismo. Então a gente aproveitou o fato de ser uma região turística, a gente agregar o nosso empreendimento a toda essa região, né? E foi assim que a gente começou a se desenvolver bastante, a ponto de o Campo dos Sonhos, que foi esse primeiro empreendimento que a gente está falando aqui, né, que era o meu sonho de voltar para o campo, né? Ele, na verdade, deu tanto resultado que nós resolvemos adquirir uma outra área para montar também um outro hotel fazenda, que é o Hotel Fazenda Parque dos Sonhos, que a gente adquiriu aqui na divisa entre Socorro e Bueno Brandão, porque Socorro, na verdade, faz divisa com o estado de Minas Gerais. E a gente montou um segundo hotel fazenda chamado Parque dos Sonhos. Por que Parque dos Sonhos? Porque nessa segunda propriedade, além do turismo rural, a gente passou a ter 14 atividades de aventura. E a gente inovou porque quando a gente montou em 2002 e inaugurou o Parque dos Sonhos, ainda poucos parques de aventuras existiam no Brasil. E a gente inovou bastante, oferecendo atividades tanto de água como boia cross, aquarride, canoagem, inclusive rafting, mas também atividades feitas em terra, como as tirolesas, arvorismo, rapel, escalada, cavalgada, porque na área rural, uma das coisas que muitos turistas adoram fazer é cavalgar. E a gente passou a ter essas atividades, tanto de cavalgada quanto passeios de charrete, e os dois locais também passaram a ter um grande número de animais diferentes para que os nossos turistas pudessem se interagir com os animais. Então, por exemplo, a gente tinha criação de porcos para mostrar como que a gente fazia esse tipo de criação, criação de carneiros, de cabritos. Nós temos, inclusive, de animais exóticos, como, por exemplo, criação de lhamas e alpacas.
que são lá dos Andes, né? E também a gente tem criações de avestruz da África, né? Temos criações de várias aves exóticas e também outros tipos de criações que são muito atrativas para as crianças, por exemplo, criação de coelhos, né? Mini animais, mini pôneis, mini vaca, e tudo isso fez com que os locais nossos passassem a ficar muito atrativos para os turistas. Ok. Depois, logo, vocês tiveram um terceiro hotel. Então, isso a gente inaugurou o Parque dos Sonhos em 2002, que também foi um parque, um hotel fazenda, com um parque e tudo, que deu um grande resultado para nós, né? E fez com que a gente, em 2010, adquirisse uma terceira área. Essa terceira área já é no município vizinho a Socorro, que é a cidade de Bueno Brandão, conhecida também como Terra das Cachoeiras. E nesse local a gente procurou ter uma inovação enorme no ramo de turismo, porque nós montamos um hotel feito de containers. E uma coisa que aqui no Brasil não era usualmente feito, usando containers, descartes de containers que são usados para exportação e transformados esses containers em chalés. E o hotel inteirinho, apesar dele estar numa região de montanha, é um hotel com total acessibilidade às pessoas com deficiência, porque a gente já tinha todo um projeto voltado a essa área de acessibilidade. E aí a gente resolveu incrementar ainda mais com o Terra dos Sonhos, que foi esse terceiro hotel, toda essa questão da acessibilidade. Senhor José Fernandes, hoje, ao conhecer o hotel do senhor, eu pude ver que vocês vocês conquistaram certificações referente à acessibilidade, vocês têm um lado inclusivo fantástico, certo? Para qualquer necessidade dentro do hotel. E qual foi o período de implementação desse processo dentro da rede? Então, a parte de acessibilidade, ela começou a ser trabalhada no Brasil, principalmente com a Lei de Acessibilidade que saiu em 2004, que dizia que todos os locais turísticos, comerciais e industriais do país, eles deveriam ter acessibilidade. E o governo, nessa lei, disse que todos os lugares teriam 4 anos para se tornarem acessíveis. Mas a lei de acessibilidade, ela conta de como você faz a acessibilidade das estruturas físicas dos hotéis, como os quartos, banheiros e todas as suas ofertas de locais dentro do seu hotel, né? Só que a lei de acessibilidade dizia que todos os produtos que você oferece para as pessoas deveriam ser inclusivos, inclusive para as pessoas com deficiência. Só que, da mesma forma que, através das normas da BNT, se descrevia como fazer acessibilidade nas edificações, não se dizia como fazer acessibilidade nas atividades. E o Ministério do Turismo, em 2005, estava buscando parceiros para desenvolver a questão da acessibilidade em atividades de turismo. Como fazer acessibilidade em tirolesas, em arvorismo, em rapel, escalada, em rafting, em canoagem. Tudo isso precisaria ter acessibilidade, né? Só que não existia nenhum documento no Brasil e nenhum estudo feito para que as pessoas pudessem consultar para estabelecer acessibilidade nessas atividades. E aí nós entramos em parceria com o Ministério do Turismo em 2005 num projeto chamado Aventureiros Especiais,
que a gente trabalharia exatamente a acessibilidade não somente para as pessoas com deficiência, mas também para as pessoas com mobilidade reduzida. Quem são essas pessoas de mobilidade reduzida? Os idosos, as gestantes, os acidentados, as pessoas com deficiência intelectual, com as síndromes de Down, os autistas e assim por diante. E aí o que nós fizemos? Montamos uma equipe de assessoria, né, formada por uma ONG chamada Aventura Especial, e também médicos, fisioterapeutas, traumatologistas, todo um grupo de trabalho, e a gente ficou por 2 anos testando equipamentos adaptados às pessoas com deficiência. E no final de 2007, nós inauguramos um projeto onde as pessoas com deficiência, inclusive as deficiências mais limitantes, que são os paraplégicos e tetraplégicos, os cadeirantes, né, eles poderem, por exemplo, andar de cavalo com sela e encosto e cinto de segurança. Eles poderem fazer uma tirolesa sem dificuldade nenhuma, fazer um rafting com a maior facilidade. E hoje, na verdade, as pessoas com deficiências podem realizar grande parte das atividades de turismo, principalmente turismo de aventura e turismo rural, né, porque a gente tem equipamentos e procedimentos de como operar com essas pessoas. Então, a acessibilidade foi uma coisa assim que transformou muito os nossos negócios, né? E com isso, como no Brasil existem normas da ABNT para acessibilidade, nós fomos os primeiros hotéis no Brasil a conseguir uma certificação em acessibilidade pelas normas da ABNT. Essas normas da ABNT agora, elas serviram de referência para a ISO. Então, nós devemos ter em breve também uma ISO em acessibilidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente trabalhou a questão da acessibilidade, a gente vinha trabalhando também as normas de operações de turismo de aventura. E a gente ajudou, junto com a ABNT e a Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a ABETA, nós ajudamos a construir todas as normas de operações de atividades de turismo de aventura. E essas normas, na verdade, elas ficaram tão boas que elas serviram para a certificação brasileira. Mas em 2014, essas normas foram adotadas pela ISO, tornando-se uma norma internacional. E nós fomos o primeiro lugar no mundo a ser certificado pelas normas internacionais de gestão de segurança para a operação de turismo de aventura. Então, foi uma coisa que trouxe um resultado fantástico para nós. Isso é fantástico, saber que empresas brasileiras estão conquistando e estão sendo referência em seu ramo, de forma mundial. Inclusive, vocês receberam prêmios da Inglaterra, né, e também reconhecimento da Presidência da República aqui. Exatamente. Em primeiro lugar, aqui no Brasil, a gente recebeu várias premiações nesse setor de acessibilidade e sustentabilidade, né? Mas em 2014, a gente teve um reconhecimento internacional extremamente importante, porque a maior feira de turismo que ocorre no mundo ocorre em Londres, na Inglaterra. E anualmente essa feira ela oferece premiações para os melhores empreendimentos turísticos do mundo, inclusive no ramo de acessibilidade e sustentabilidade, né, e de responsabilidade social. E em 2014 nós fomos selecionados no hemisfério americano
né, no continente americano, porque são selecionados candidatos, empresas de todas as regiões do mundo, da Ásia, da África, da Europa, lá da Austrália e no continente americano. E no continente americano, nós fomos a empresa selecionada e concorremos com mais de 800 empresas no mundo e fomos a ganhadora do Prêmio Internacional em 2014 de Sustentabilidade e de Responsabilidade Social. Esse foi o prêmio internacional mais importante que a gente recebeu. E, a nível de Brasil, nesse mesmo ano, nós fomos reconhecidos pela Presidência da República com o Prêmio de Direitos Humanos, exatamente por a gente conseguir incluir as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida nas atividades de turismo. Sim, nas atividades de aventura, né, que foi um grande desafio para vocês, acredito, conseguir implementar todo um procedimento, todo um treinamento para toda a equipe, né? Porque tem todo um trabalho a ser feito, né? Primeiro a compra de equipamentos, a implementação, o treinamento das pessoas e depois até mesmo o acompanhamento dos hóspedes. Exatamente. Eu sempre digo o seguinte, que a gente, na verdade, trabalhar com todos os tipos de públicos. E alguns públicos limitantes, como são os públicos que têm algum problema de deficiência, né? É um grande desafio, porque não adianta você só ter os equipamentos adequados, mas você tem que ter as equipes preparadas e treinadas para receber esse público. E com a grande vantagem que cada pessoa com deficiência vem sempre com 2, 3, às vezes até com 4 não deficientes. Nós conseguimos construir mais um quarto hotel, né? E que foi o Hotel Fazenda Colina dos Sonhos. Nós adquirimos uma área aqui na cidade de Socorro, que fica a 1.400 metros de altitude. E ali a gente montou o Hotel Colina dos Sonhos, que é um hotel que tem umas características especiais, né? Uma por causa da temperatura da altitude, né? A outra por ser um hotel totalmente voltado a algumas atividades que cresceram muito no turismo brasileiro. Nós temos um bike park, então a gente trabalha muito a questão do cicloturismo. Então tem bike park tanto para crianças quanto para adulto, e a gente tem nesse local alguns produtos extremamente inovadores, como por exemplo, um produto que a gente recebe grande público, que é o pôr do sol do Colina dos Sonhos, que é maravilhoso. E foi uma grande novidade aqui, a gente utilizar recursos da natureza para o desenvolvimento do turismo, como as pessoas poderem visualizar o pôr do sol, né? Isso com um áudio falando sobre a importância do sol para o nosso planeta. Então, nós estabelecemos um novo tipo de turismo, né? Não só para quem está hospedado lá no hotel, mas para as pessoas que nos visitam. Senhor José Fernandes, eu andando pelo parque, eu vi que vocês têm reuso de água, que vocês têm energia fotovoltaica, né? Uhum. E vocês investem muito nisso, correto? Correto. Aliás, desde o início do nosso projeto, quando a gente começou ainda a trabalhar com escolas, e ainda não se falava muito na questão de sustentabilidade, nessa época a gente já fazia uma série de ações voltadas à sustentabilidade. Por exemplo, todo o lixo do nosso local, ele é reciclado no local, parte do lixo ele é transformado em artesanatos para venda para os turistas, e a outra parte do lixo é vendido separadamente para reciclagem. A outra coisa importante que a gente sempre fez aqui também é a parte do lixo orgânico.
todas as folhas, fezes de animais, todos os resíduos orgânicos, nós temos minhocário, nós temos compostagem e depois minhocário. E o que as minhocas fazem? Transformar o resíduo orgânico em fertilizante orgânico. E as nossas plantações passaram todas a serem plantações orgânicas. Ou seja, nós produzimos o nosso próprio adubo orgânico com os resíduos gerados dentro da propriedade rural, né? Além disso, da questão do lixo, também todos os resíduos que vêm de banheiros e cozinhas são processados por estação de tratamento de efluentes. E todo o nosso resíduo gerado dentro da propriedade rural, ele é tratado e a gente tem um reuso dessa água final. Porque essa água final, no final, ela é muito rica ainda em nutrientes e elas voltam para as plantações. Então, a gente faz também a questão da proteção das águas através da mata ciliar, que passam córregos, nós temos rios, e a gente já chegou a plantar em cada hotel fazenda mais de 30 mil árvores em cada um deles. Exatamente recuperando áreas que hoje são recuperadas e protegidas através da mata em torno de minas e em torno dos rios que passam nas nossas propriedades. Então, a gente sempre procurou a preservação da natureza com uma coisa assim fundamental dentro dos nossos projetos. Então, tudo dentro dos hotéis, eles são reciclados. A questão da energia, das energias, hoje os nossos hotéis produzem a sua própria energia através dos parques solares, através da energia fotovoltaica vindo do sol. Então, nós geramos uma energia limpa para as nossas necessidades do estabelecimento. E com isso nós nos tornamos hotéis extremamente sustentáveis em tudo que a gente faz. O senhor acredita que a formação de engenheiro agrônomo ajudou nesse crescimento, nesse desenvolvimento, nessa empreitada de sustentabilidade para a rede de hotéis? Olha, ser engenheiro agrônomo, né, é ser uma pessoa ligada à área rural, e a gente sabe de toda a potencialidade que esse país tem nessa área de produção agrícola, pecuária, né, e transformação em agroindústria, né? Na verdade, ser engenheiro agrônomo facilitou muito eu produzir, conseguir agregar valor, estabelecer a agroindústria dentro do meu próprio negócio e fazer essa venda diretamente para o consumidor final. Então, tudo aquilo que a gente aprende na escola, na área de engenharia agronômica, ela tem um resultado muito importante para você administrar negócios de turismo na natureza. Porque saber mexer com a natureza sem fazer com que essa natureza seja deteriorada por alguma razão, isso é fundamental. Esse país, e nós temos a capacidade de produzir o que a gente quiser. Só que a gente tem que realmente produzir preservando a natureza que a gente tem. E isso é totalmente possível. E a minha profissão ajudou em muito isso, porque eu vim também de uma universidade, que é a Exalc de Piracicaba, que pertence à Universidade de São Paulo, que ela é uma das universidades que mais pesquisa agrícola realiza aqui no país, além da Embrapa, que é outro órgão de pesquisa fundamental para esse país. Mas nós só chegamos a ser um líder mundial em produção de alimentos, né, exatamente porque nós temos pesquisas muito fortes nesse país.
E a Exalc, no local onde eu estudei, né, se tornou uma das grandes referências para transformar esse país. Então, a minha profissão unia a agropecuária com o turismo, gerando o turismo rural, foi fundamental para o desenvolvimento do meu negócio e para o crescimento da minha empresa. Fantástico, isso é ótimo. Exalc é Exalc USP. Exalc USP é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né, que pertence à Universidade de São Paulo e é a faculdade de agronomia mais antiga do país, né, e é a mais renomada dentro do Brasil. No mundo, ela é considerada a 4ª faculdade de agronomia mais importante no mundo. Então, a gente pode se orgulhar muito de ter se formado lá, mas se orgulhar muito de tê-la aqui nesse país, né? Se hoje a gente é a potência agrícola que a gente é, né, se deve muito por essas universidades que geram pesquisa e desenvolvimento da agricultura do país. José Fernandes, eu acredito que o senhor nos deu uma lição muito grande referente à sustentabilidade, a como as empresas devem se portar para um crescimento sustentável, certo? Para que ela tenha mais clientes cada vez mais, certo? Para que elas consigam progredir. E eu gostaria de saber, o senhor gostaria de apresentar algo mais, falar algo mais? Eu só gostaria de agradecer a atenção de todos e só dizer 2 frases. Uma que vem da minha origem, da minha família, né? Meu pai sempre usava uma coisa na minha casa que sempre me marcou muito: fazer o bem sem olhar para quem. E fazer o bem para as pessoas também faz bem para a gente. E eu sempre digo uma outra frase, que se a gente faz as coisas certas, o seu negócio passa a dar certo. Nós temos nesse país muitas leis, muitas coisas muito importantes que foram desenvolvidas aqui no país. É pena que muitas vezes a gente não segue isso que o nosso país nos ofereceu de melhor, né? E se a gente seguir as leis brasileiras, se a gente fizer as coisas certas, com certeza os nossos negócios vão dar certo. E se a gente se unir com outras pessoas boas, a gente só tem a ganhar e ter bons resultados com isso. Então, seria isso que eu poderia dizer para todos vocês. Ok. Senhor José Fernandes, muito obrigado por essa entrevista, por essa participação do nosso podcast. E eu vou deixar abaixo o endereço do Instagram, o endereço do site de cada uma dos hotéis do senhor, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas visitem, porque é fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer através de um grande amigo que trabalha com a rede hoteleira, que é o José Carlos, da revista do Vale, que me apresentou o José Fernandes. Ok? Ok, eu agradeço muito e sejam muito bem-vindos à Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda, assim que quiserem nos visitar. Ok, muito obrigado.